Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, que bom estarmos aqui mais uma vez nessa manhã para louvarmos, engrandecermos o nosso Deus e também pararmos um pouco para refletir, pensar naquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, não é? Então, é um privilégio, povo de Deus, praticamente todos os domingos pela manhã, estarmos juntos para aprimorar, vamos dizer assim, essa nossa relação com Deus, né? Da melhor maneira possível. Domingo é o dia do Senhor, né? Não é à toa que esse dia tem essa conotação, né? De ser dia do Senhor. Então vamos dedicar esse tempo, esse momento ao nosso Deus. Às vezes, meus queridos irmãos, nós citamos alguns acontecimentos bíblicos, fatos históricos, até de uma maneira muito corriqueira, não é? E parece que a gente não entende direito, ou não se aprofunda tanto assim, naquilo que foi o impacto desses acontecimentos para o povo de Deus, durante a sua realização, na vida do povo de Israel. Esse, por exemplo, é algo que acontece, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, do cativeiro babilônico. E a gente diz, olha, houve o cativeiro no Egito, né? Houve o cativeiro babilônico. Mas a gente não para pensar muito assim, o que foi esse cativeiro babilônico? O que aconteceu ali? Qual foi o impacto disso na vida do povo de Deus efetivamente? Então nós queremos começar um pouquinho, antes do texto que nós vamos ler, pedindo que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 24 e 25. Basta deixar ela aberta aí. Em 2 Reis, capítulo 24 e 25, porque nós vamos citar somente algumas coisas à guisa de introdução, para que os irmãos entendam o impacto daquilo que foi o cativeiro babilônico na vida do povo de Deus, não é? No povo de Israel, efetivamente. Primeiro, é interessante a gente dizer assim que nós temos um conjunto de livros que a gente chama de profetas, né? Os livros proféticos. Esses livros são escritos por pessoas que são chamadas de profetas, evidentemente, né? Claro. Mas eu quero dizer assim, que esteve envolvido com pregar para o povo de Israel, na tentativa de evitar o cativeiro babilônico, pelo menos 9 profetas. Por exemplo, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Daniel e Ezequiel. 9 profetas estiveram envolvidos, vamos dizer assim, em servirem como, vamos dizer assim, uma tentativa de freio, né, no povo de Israel, para que não acontecesse o pior, que foi o cativeiro babilônico, né? 9 profetas, imagine, praticamente quase que todos os livros proféticos que você tem na sua Bíblia são pessoas que estiveram preocupadas em tentar trazer um recado de Deus, preocupadas em tentar evitar que o cativeiro babilônico acontecesse. Quando isso se torna inevitável e Nabucodonosor invade realmente Israel e torna o povo cativo, quais são algumas coisas que acontecem? Primeira delas, capítulo 24, versículo 13, você vai encontrar isso aí. Diz o texto aí que eles levaram todo o tesouro que havia no templo e que havia no palácio. Ou seja, de repente, todo o patrimônio do povo de Israel é levado por Nabucodonosor. Segundo, eles levaram também cerca de mais ou menos 20 mil pessoas como prisioneiros, capítulo 24, versículo 14. Aí tem uma parte desse povo que é levado cativo. Quem são essas pessoas que são levadas como escravos para a Babilônia? Primeiro, os príncipes. As pessoas chamadas príncipes eram aquelas pessoas intelectualizadas, de uma cultura maior e etc. Segundo, os soldados. A elite dos soldados foi levado também cativo para fazer parte do exército babilônico. E terceiro, os trabalhadores que tinham uma mão de obra especializada. Ou seja, pessoas capazes de fazerem arte da melhor maneira possível. Então a gente pode dizer assim, olha, todo o patrimônio econômico foi embora no tesouro do templo e do palácio, e todo o patrimônio cultural foi embora através desses príncipes, soldados
que tinham extrema habilidade, e também desses trabalhadores, que eram trabalhadores de uma mão de obra especializada demais. Terceiro, também, num segundo momento, porque eles levam esse pessoal cativo e estabelecem um rei. Esse rei, ele tenta se revoltar, e há uma segunda invasão dos babilônios em relação a Israel. O que é que esse pessoal faz? Capítulo 25, versículo 7. Eles matam esse rei. Aliás, eles matam os filhos desse rei na frente dele, para que ele não se revolte mais. E, não sendo pouco, eles vazam os olhos desse rei de Israel, para que a última imagem que aquele rei tenha em sua mente é justamente da morte dos seus filhos. Certo? E aí, nessa segunda invasão, capítulo 24, 25, versículo 9, eles põem fogo no templo, queimam o templo, eles queimam o palácio real, e eles queimam todas as casas bonitas, boas, de luxo, bem planejadas. Todas as casas que eram casas realmente da elite, elas são queimadas também. E em seguida, capítulo 25 ainda, versículo 18, eles derrubam os muros de Jerusalém. Completamente derrubam os muros de Jerusalém. Estabelecem um novo rei chamado Gedalias. Esse rei não passa muito tempo, ele é morto por Ismael, que era um dos descendentes da família real, que não foi levado cativo também. E aí o povo diz assim: agora é que danou-se mesmo, né? Na linguagem do nordestino aqui, agora é que danou-se mesmo, porque o pessoal vai voltar com muito mais raiva do que foi. Então, enfim, você entende o impacto disso na vida de um povo, de uma nação? Porque, como eu disse, a gente fala muito de cativeiro babilônico, mas a gente não tem uma ideia da dimensão que isso foi. Imagina se o Brasil fosse invadido, todo o patrimônio do Brasil fosse levado cativo, todos os intelectuais do Brasil fossem levados também do mesmo jeito, da mesma maneira. Imagina que isso aqui ficasse sem fronteira, uma terra de ninguém, tudo queimado. E só deixaram aí mesmo, né? Capítulo 25, versículo 12, diz assim que eles só deixaram os pobres, os mais pobres é que ficaram para cultivar aquela terra arrasada que estava ali. Então entendam que quando a gente fala de cativeiro babilônico, a gente está falando de uma coisa que foi de alto impacto na vida de uma nação. A gente está falando de uma destruição de uma nação. É como se fosse assim uma guerra de hoje em dia, que a gente vê bombas, não sei o que, etc, tal, e de repente aquele povo ficasse ali, né? Só aquele restinho de gente, fora os que morreram, os que desapareceram. É por isso que, agora sim, os irmãos vão abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Os irmãos já devem ter percebido aqui, né, por essa imagem que eu coloquei aqui atrás, com o nosso tema. Ezequiel, capítulo 37. Convém até eu dizer que foram 70 anos de cativeiro, viu? 70 anos de cativeiro. E aí, depois disso tudo aí, a gente vai entender a fala de Deus para Ezequiel, transmitindo como era o sentimento do povo naquele instante. Veja bem, Ezequiel 37, mais especificamente o versículo 11, Deus vai dizer assim: olha, o povo está dizendo assim: nós não passamos de um monte de ossos secos. Já não temos mais esperança. Nossa nação acabou de uma vez por todas. Entendeu? Então, qual era o conceito, a imagem, a forma, o jeito, a maneira como esse povo se via depois de passar por tudo isso que eu acabei de relatar aos irmãos? Eles dizem assim: nós não passamos de um vale de ossos secos. Olha aqui atrás, né? Essa ilustração, vamos dizer assim, que está aqui atrás de mim, né? Nós não passamos de um vale de ossos secos. Nós não temos mais nenhuma esperança.
A nossa esperança acabou-se, desapareceu. A nossa nação acabou de uma vez por todas. E eu estou usando hoje a versão da Bíblia Viva, né? Que é uma versão que eu já usei durante muito tempo e estou retornando a ela hoje para a gente se situar melhor nesse texto que nós acabamos de ler. Do ponto de vista psicológico, quer dizer que do ponto de vista psicológico, aquele povo não tinha mais uma autoestima nem uma autoimagem. É isso que essa frase diz. Nós somos o quê? Um vale de ossos. Isso presta para alguma coisa? Imagine se os irmãos se deparam com uma imagem como essa aqui, cheia de pedaços de osso de gente, de cabeça, coisas dessa natureza. Você olha assim e diz, serve para que isso? Essa é sua autoimagem. Essa é sua autoestima. Você é um vale de osso seco. Segundo, você não tem mais nenhuma esperança. Ela foi completamente exterminada. Pereceu, como dizem algumas traduções. Desapareceu, sumiu. Em terceiro lugar, você não tem nenhuma perspectiva de futuro. É a terceira frase que diz exatamente isso. A nossa nação acabou de uma vez por todas. Então, sem autoestima, sem autoimagem, sem esperança e sem perspectiva de futuro. É isso que essa frase diz para a gente, de como aquele povo se sentia nesta hora. Sem essas três coisas na vida, minha gente, nós enfrentamos quase que um desafio intransponível para continuar vivendo. Não é assim? É muito fácil nessa hora a gente se tornar uma espécie de fonte de depressão. É muito fácil nessa hora a gente se tornar uma espécie de cascata de tristeza, de lágrimas constantes fluindo nos nossos olhos. É como se nós estivéssemos passando por uma tsunami de desorientação. Que danado a gente vai fazer diante disso aqui, dessa situação? Ou seja, as pessoas nessa hora eram invadidas, as que sobraram, né? Eram invadidas pelo desespero. Tanto as que foram levadas cativas, quanto as que ficaram para administrar um nada, absolutamente um nada. Mas é exatamente nesse momento, nessa forma, desse jeito como esse povo se sente, que Deus convida Ezequiel, que foi um dos profetas que foi levado cativo, juntamente com Daniel, e ele convida Ezequiel para um passeio com ele. Capítulo 37, versículo 1. Vamos ler agora? Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1 em diante, nos diz assim: O poder do Senhor me dominou. Pelo seu espírito ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos, e ele me obrigou a andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso o Senhor me perguntou: Filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? E eu repliquei: Esta resposta só mesmo o Senhor pode dar. Então ele me disse: Profetize a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte: Ossos secos, ouçam a mensagem do Senhor. Ele afirma: farei a vida entrar novamente em vocês, colocarei músculos, carne e pele sobre vocês, depois lhes darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha me ordenado. E enquanto eu ainda estava profetizando, eu comecei a ouvir um barulho estranho, barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, havia carne sobre eles, músculos e depois a pele humana. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: chame Ezequiel e diga: ó Espírito, venha dos 4 cantos da terra e entre nestes corpos mortos para que eles vivam novamente. E eu chamei o Espírito como o Senhor tinha ordenado, e os corpos ganharam vida e se levantaram. E eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Depois disso, o Senhor me disse: o que significa aquela visão, filho do homem? Esses ossos representam o povo de Israel.
que andam dizendo: nós não passamos de um monte de ossos secos, já não temos mais esperança, nossa nação acabou de uma vez por todas. Por isso, Ezequiel, anuncia aos israelitas a mensagem do Senhor: abrirei as sepulturas do exílio, povo de Israel. Farei os israelitas se levantarem e levarei o meu povo de volta à terra de Israel. Então, finalmente, o meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir os seus túmulos e tirar cada um de vocês de lá. Colocarei o meu espírito dentro de vocês, e assim vocês voltarão a viver. Então, eu lhes darei novamente a posse da sua terra, e finalmente vocês saberão que eu, o Senhor, fiz estas promessas e hei de cumprir o que eu prometi. Amém. Pai amado e Deus bendito, muito obrigado porque a tua palavra ela nunca é velha, ela é sempre novíssima. Não importa quantos séculos essas palavras foram pronunciadas, temos a certeza absoluta de que a tua palavra se renova a cada dia e nos enche, nos preenche e nos dá força, vigor, coragem, determinação, renovando a esperança dentro de nós, Pai. Por isso, nessa manhã, nós te pedimos que tu, através do teu divino Espírito Santo, somente através dele, e me usando como instrumento em tuas mãos, meramente instrumento em tuas mãos, tu possas falar a cada um que vai nos ouvir nessa manhã e ao longo da nossa transmissão via internet também, Pai. Que a tua graça, o teu amor e o teu divino Espírito Santo nos renove. Nós que muitas vezes nos achamos como simplesmente ossos secos dentro de um vale, sem esperança, sem perspectiva de futuro. Nos ajuda, Pai bendito e Deus eterno, a saber que tu podes renovar completamente o nosso viver. Por isso nós te oramos nessa manhã. Enche esse espaço com teu Espírito. Fala aos nossos corações, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém e amém. Nós queremos falar sobre o seguinte tema: dos ossos secos do desespero, a esperança renovada de Deus. E aí nós queremos falar hoje pela manhã exatamente a pessoas que talvez estejam se sentindo exatamente assim, sem perspectiva de futuro, sem esperança no presente, com sua autoimagem e sua autoestima comprometida. E nós queremos falar, na verdade, de duas maneiras possíveis aqui. A primeira delas é assim: nós queremos enfatizar, mostrar quais são as características de uma pessoa que vive sem esperança. Essa é a primeira coisa que se destaca nesse texto. Quando nós recebemos, vamos dizer assim, talvez uma das imagens bíblicas mais espantosas, talvez uma das imagens bíblicas mais marcantes que se tem. Não é assim na Bíblia? Há algumas imagens na Bíblia que são fantásticas. Uma delas é a abertura do Mar Vermelho, né? Ali é inesquecível aquilo que acontece ali naquele momento, né? Eu acho que outra imagem inesquecível é a de Jesus Cristo na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É inesquecível. Mas essa imagem do vale cheio de ossos secos, ela é muito, muito, muito marcante. Forte. Mas ela significa isso. Ela significa dizer assim: vocês de Israel hoje são um povo que vive sem nenhuma esperança. Ou então para a gente hoje assim, você é uma pessoa que hoje está vivendo sem absoluta esperança. Entenda quais são as características ou as tendências de uma pessoa que vive sem esperança. A primeira delas é a seguinte: a pessoa que vive sem esperança, ou um povo que vive sem esperança, ele tem a tendência de tornar-se uma pessoa, um povo seco, assim como seco era aqueles ossos naquele vale. Não adianta, é inevitável, com o passar dos anos, o indivíduo que vive absolutamente sem esperança nenhuma, ele se torna uma pessoa árida, seca, estéril.
Se você vive sem esperança, você é assim. A sequidão dos sonhos que não se realizam, ela transborda, na verdade, ou a sequidão da pessoa que nem tem sonhos, não é? Transborda para a sequidão das relações, do jeito de ser, no trato, na perspectiva de vida com o outro. Quem não tem esperança é exatamente assim. É um indivíduo amargo, é um indivíduo apático, distante, seco é a palavra certa. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida. Veja bem, a esperança que se adia, ou seja, a esperança que nunca você espera, mas ela nunca acontece, ela faz adoecer o coração. Seja fisicamente, seja psicologicamente, mas você vai adoecer. Mas o desejo realizado, ou seja, a esperança que se concretiza, que se realiza, o texto diz aqui que é árvore de vida. O que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que o ser humano, que é constantemente submetido a uma esperança que nunca se realiza de forma alguma, ele termina se tornando vítima de si mesmo. Já existe, por exemplo, pesquisas que associam pessoas que não têm esperança com a hipertensão, com a doença hipertensão. Ou seja, aqueles que não têm esperança, medicamente falando, têm mais propensão a se tornar hipertenso do que aqueles que têm esperança. Contudo, o pior do que a hipertensão é você se tornar uma pessoa amarga, seca, cética, estéril emocionalmente, numa sequidão relacional terrível com outras pessoas. Quem não tem esperança não tem amigos, ou não sabe fazer amigos. Não é assim? Observe pessoas que são pessoas pessimistas, que só enxergam o pior no futuro e vivem dessa maneira. Esse pessoal vive cercado de gente ao seu redor, esse pessoal é convocado para as festas. Você gosta desse pessoal batendo papo com você diariamente? Não, ninguém gosta. Ninguém gosta. Por quê? Porque a primeira característica de quem não tem esperança é se tornar uma pessoa fria, seca, sequíssima. A imagem do Vale dos Ossos Secos é a imagem de um exército que foi abatido na batalha da vida, que ficou pelo meio do caminho. É um amontoado de ossos inertes no meio do caminho existencial. Entende o que eu estou falando para você? Então, qual é a primeira característica de alguém que não tem esperança? É se tornar alguém que é seco, igualzinho àqueles ossos que são apresentados nessa imagem bíblica que nós estamos falando para os irmãos. A segunda tendência de uma pessoa que não tem esperança é que ela tende a ser uma pessoa desarticulada. Desarticulada. Tal qual aqueles ossos também estavam ali. Enquanto ossos secos, eles não tinham articulação entre si. Eram pessoas que viviam, são pessoas, na verdade, que vivem sem uma concatenação, sem uma ligação naquilo que fazem. A vida dessas pessoas é uma espécie de coxa de retalho, sem propósito, sem sentido. São meramente fragmentos, sem nexo. Você entende? Quando a gente olha para os ossos secos no vale aqui, esses ossos estão ligados um com o outro? Não. Eles estão amontoados uns sobre os outros, mas não tem nenhuma articulação entre si. Não estão mais juntos. É como se essas vidas não tivessem nem começo nem fim, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Fosse uma vida sem pé, nem cabeça, sem norte, sem propósito, que funcione como uma linha mestra, né? Que vai estabelecer um parâmetro a ser alcançado.
Se eu vivo sem esperança, eu não tenho perspectiva de futuro, como o texto diz aqui. A nossa nação acabou de uma vez por todas, desapareceu, sumiu. Qual é o propósito de uma vida desarticulada? Não tem propósito nenhum. Não há um algo pelo que lutar. Não há um algo pelo que se doar, se dar. Não há um objetivo a ser alcançado, não há um sonho a ser alcançado, não há uma meta a ser alcançada, não há um objetivo que reúna as forças dessa pessoa para o alcance de alguma coisa, porque ela está totalmente desarticulada na sua vida, no seu dia a dia. Não há algo pelo qual os olhos dessas pessoas brilhem. Não há algo que faça com que a boca dessas pessoas sorriam. Não há algo para dizer assim, aquilo ali é a minha linha do horizonte, é o meu alvo, é aquilo ali, é ali que eu quero chegar, é ali onde eu vou efetivamente chegar. Então, a vida dessa pessoa desarticulada é uma existência sem foco, sem linha de horizonte. Não existe um foco. É um nada que se junta com nada. É uma frustração generalizada, é uma ausência de sentido inimaginável. Então, qual é a primeira característica de alguém que não tem esperança? Recapitulando, é se tornar uma pessoa seca. Segunda característica é se tornar uma pessoa desarticulada, que não tem objetivo, alvo, propósito, fim, determinação em alcançar alguma coisa. A terceira característica de uma pessoa que vive sem esperança é que ela se torne alguém muito frágil, extremamente frágil. Você já teve o prazer, o desprazer de cair dentro de uma cova num cemitério? Não, né? Talvez alguns estejam dizendo, nem tive, nem quero ter, não quero nem pensar em se um dia eu terei essa perspectiva de cair numa cova dentro de um cemitério. Esse pastor que vos fala já caiu. Infelizmente, eu estava num sepultamento de alguém, não percebi que atrás de mim tinha uma cova aberta, né, recentemente, né, que o pessoal vai lá e tira, né, depois de 2 anos, né, não percebi, e aí eu dei um passo para trás e aí a minha perna foi, né, e calhou da minha perna pisar exatamente em cima de um osso de alguém que tinha estado ali, só os ossos, né, naquela, você está rindo, né, irmã Evandi, né? Foi difícil na hora, viu? Não sorria não. É engraçado, mas é difícil, né? Enfim, né? Meu pé foi e eu fiz questão de que meu pé voltasse o mais rápido possível de lá. Mas eu senti quando o meu pé pisou e o osso partiu. E o osso partiu. Com esse exemplo, eu quero dizer para os irmãos o seguinte... É que, na verdade, é assim, de todos os órgãos do corpo humano, o osso é o mais forte que existe, enquanto nós estamos vivos. Uhum. Aham. Eu não sei se são ossos de verdade. Fictícios, né? A sala é enorme, talvez metade dessa sala. Cheia de ossos. É verdade. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é assim, voltando aqui. Enquanto seres humanos vivos, o órgão mais forte que nós temos no corpo humano é o osso. Não tem mais nenhum órgão tão forte quanto os nossos ossos. Mas a partir do momento que, na verdade, nós morremos e esses ossos passam a se tornarem ossos secos, eles passam a se tornar, na verdade, as coisas mais frágeis que existem. A mesma coisa é a pessoa sem esperança. Quando você tem esperança, você é alguém fortalecido.
A tua esperança te fortalece, te dá propósito de vida, te dá dimensão de futuro, renova o teu dia a dia a cada momento que você acorda. Mas no momento que você não tem mais esperança, você se torna por dentro extremamente frágil. Aquela pessoa durona, forte, aquela pessoa que na sua amargura procura passar uma dimensão de fortaleza. No fundo, dentro de si, ela é uma pessoa extremamente frágil. Muito, muito, muito frágil por dentro. Por quê? Porque ela está vivendo a dor de não ter pelo que viver. Porque quem não tem esperança não tem uma razão de ser para viver. Essa fragilidade muitas vezes é acobertada com uma casca grossa imensa. E aí você se torna seco, ríspido, ágido, agressivo com as outras pessoas. Afasta o máximo possível os outros de perto de você através dessa casca grossa, como eu estou dizendo. Mas tudo isso é um disfarce para o sofrimento que esse indivíduo está vivendo e para a fragilidade que ele tem dentro de si nesse instante. Até porque a pessoa sem esperança talvez experimente a pior de todas as dores, que é a de vivo ver que a sua vida já passou, que a sua vida não tem nexo, que a sua vida não tem mais perspectiva nenhuma de futuro. Igualzinho o povo de Israel se sentia naquela hora através daquelas 3 frases. Não passamos de ossos secos, porque não temos esperança. E porque não temos esperança, não temos também perspectiva de futuro. E quem não tem perspectiva de futuro é porque a sua vida já era, já foi, já acabou-se, já desapareceu completamente. É como se alguém chegasse e dissesse assim: ei, cara, ei, tua vida já acabou. Não há mais novidade nenhuma pela frente. Não há mais surpresa nenhuma para você. Não há mais novos acontecimentos que venham a acontecer. Não tem mais alegrias que você possa, na verdade, usufruir de agora em diante, porque tudo isso já passou. Você é um osso seco. Você é um indivíduo sem esperança. Você não tem mais perspectiva. Acabou. Se a gente for usar a frase do ano, talvez a frase do ano cabe bem aqui, viu, Moisés? Perdeu, mané. Não amola. Esse ano vai ser lembrado por muitas imagens. Mas esse ano vai ser lembrado só por uma frase. E a frase é essa: perdeu, mané. Não amola. Essa é a frase do ano. Essa é a frase de quem diz para o outro assim: acabou-se, cara. Perdeu. Tem mais esperança não. Mané. Sumiu, não tem perspectiva de futuro. O indivíduo que vive sem esperança assume essa frase como verdadeira. A sequidão e a dureza servirão de capa para encobrir a fragilidade interna desse indivíduo. Então, quais são as 3 tendências de alguém que vive sem esperança? Primeiro é tornar-se uma pessoa seca. Segundo é tornar-se uma pessoa desarticulada. E terceiro é tornar-se uma pessoa frágil, que procura se esconder através de uma casca grossa, de uma casca dura. Eu quero concluir dizendo que esse texto também nos convida a fazer 3 questionamentos. 3 questionamentos que poderão trazer a nossa esperança de volta. De modo que hoje, se você está olhando para alguma situação de sua vida, ou até talvez para a sua própria vida, como alguma coisa sem esperança, procure responder essas 3 questões aqui, para que você possa entender como essa esperança pode voltar para dentro do seu coração. E você que se considera uma espécie de osso seco, talvez reencontre a vida novamente. Primeira pergunta, que é aquela que vai estar colocada por Deus para o profeta Ezequiel. Qual é a pergunta que Deus faz? Você acha, Ezequiel, que esses ossos ainda têm possibilidade de ter vida? Sim ou não?
Já viu aí na sua Bíblia? Veja aí. É logo no começo do texto, capítulo 37, logo no iniciozinho, Deus vai fazer essa pergunta para ele, diz assim: Filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Sim ou não, Ezequiel? Você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu imagino Ezequiel naquela visão dele, né, olhando para um negócio como esse aqui, e dizer assim, cara, é difícil dizer que sim, mas em compensação eu creio num Deus que não tem impossível para ele. E aí humildemente Ezequiel vai dizer assim, Senhor, só tu sabes o que é possível fazer ou não nessa circunstância. Ou seja, no fundo, nessa hora, nós estamos respondendo a pergunta, você acha que a sua vida tem jeito? Sim ou não? Você acha que ainda é possível ter esperança? Sim ou não? Então, a primeira questão é exatamente essa. Se for um sim a sua resposta, há possibilidade de tudo renascer. Porém, se for um não a sua resposta, significa que você vai estar realmente morto e sem mais nenhuma esperança na vida. Então, a primeira questão que é levantada aqui é exatamente essa, é um ato de fé. Você tem fé, meu irmão, de que apesar de que você olha para o futuro e vê simplesmente um vale de ossos secos, você acha que isso é possível de ser remodelado, modificado, transformado? É um ato de fé, entendeu? E Ezequiel vai dizer assim, eu acho que sim. Porque eu conheço o Deus que eu tenho. O Deus que é capaz de transformar ossos secos em corpos animados novamente. Ou seja, o Deus que é capaz de transformar qualquer coisa que pareça impossível na sua vida em existência concreta. Segunda pergunta que a gente precisa fazer. A primeira é, você acha que é possível esses ossos voltarem a viver? Sim. Segunda pergunta é, você está disposto a deixar que Deus remonte a sua vida? Veja bem, você está disposto a deixar que Deus remonte a sua vida? Porque aí vem a segunda parte da história, quando Deus olha para Ezequiel e diz assim, profetize a esses ossos secos. Diga para eles que eles vão novamente ter vida. Diga para eles que ele vai ter vida. E Ezequiel diz assim, que quando Ezequiel começou a profetizar, o que foi que aconteceu? Ele ouviu um barulho. Um barulho, que barulho era esse? Era um barulho de ossinho se juntando com ossinho. Né? E aqueles ossos que estavam tudo, na verdade, montoado, solto aqui, ali, acolá, né? Um pé ali, um dedo acolá, a cabeça não sei aonde. Eu sei que é uma imagem assim, meio esdrúxula essa que eu estou fazendo, mas é verdade, né? Aí, de repente, o osso da canela se juntou com o da coxa, com o quadril, e aí os ossos começaram a fazer um barulho que estavam se juntando novamente. Ou seja, estava começando a haver articulação novamente. Estava novamente se remontando aqueles ossos ali. E a Bíblia é perfeita, né? Porque ela diz que não só os ossos se juntaram novamente, mas aí depois disso veio os músculos, depois veio a carne e depois veio a pele. Fantástico, né? Preguei domingo aqui sobre como Deus faz as coisas com lógica, né? Não podia juntar os ossos e vir logo a pele, né? Não. Primeiro os ossos, depois, na sequência, os tendões, depois vem a carne e depois vem a pele por último. E os corpos estão ali articulados mais uma vez. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Só Deus tem condições de remontar a nossa vida,
Não interessa em quantos pedaços ela se partiu, ela se quebrou. Não interessa se na verdade ela é uma espécie de quebra-cabeça de 1000 peças que você olha assim e diz, como é que eu vou montar isso aqui? De que jeito eu vou montar isso aqui? Deus sabe como montar a cabeça de 1000, quebra-cabeça de 1000 peças, de 10.000 peças, de 100.000 peças. Ele é capaz de juntar tudo isso novamente, articular tudo isso, fazendo com que a nossa vida tenha sentido de novo. Terceira pergunta para a gente responder nessa conclusão. Primeira pergunta foi: é possível esses ossos voltarem a viver? Sim. Segunda questão: é possível Deus remontar a sua vida, reorganizar a sua vida, dar futuro e dar sentido a ela? Sim. Terceira pergunta: você está disposto a deixar o Espírito de Deus habitar em você? Essa é a última e fatal pergunta, que tem que ter um sim como resposta. Sabe por quê? Porque aqueles corpos se juntaram aos ossos, aqueles corpos tiveram tendões novamente, a carne chegou, a pele cobriu e o corpo estava perfeito novamente, mas ele estava inanimado, porque não tinha o Espírito de Deus dentro dele mais uma vez, entendeu? Então não basta ter ossos fortes, tendões em cima, carne em cima, pele em cima, se não houver o Espírito de Deus por dentro, não há vida, não há esperança, não há o que fazer, porque não passa de um corpo inanimado mais uma vez. E só isso, e nada mais do que isso. É o Espírito de Deus que nos faz reviver. É Ele que vai dar novamente brilho aos nossos olhos, sorriso aos nossos lábios e perspectiva de futuro a ser alcançado mais uma vez em nosso viver. É Ele e só Ele. Salmo 62, versículo 1 e versículo 5 diz assim: Deus é a minha única esperança, confio nele e fico tranquilo, pois ele é o meu Salvador, ele é a fonte da minha esperança. Só o Espírito de Deus é capaz de nos reanimar quando a gente se vê como um osso seco, sem esperança e sem perspectiva de futuro. Só o Espírito de Deus é capaz de renovar a nossa esperança e nos fazer reviver e ser vivo mais uma vez. Entenda bem uma coisa que eu quero usar para que a gente possa terminar, para que a gente possa concluir. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Se chegou desesperançado, se chegou desarticulado, se chegou desanimado, se chegou ouvindo aquela frase, perdeu, mané. Esse terror que assombra a nossa cabeça. Sei como você chegou aqui hoje, mas eu só sei de uma coisa. Eu só sei de uma coisa. Você precisa ter fé. Você precisa deixar que Deus remonte a sua vida. Você precisa abrir espaço para que o Espírito de Deus traga nova vida a você. Entenda, é só o sopro de Deus que traz de volta à minha vida a esperança, o fôlego, o sorriso, o brilho no olhar, e a certeza de que o nosso futuro está nas mãos de Deus e não na mão de ninguém. No nome de Jesus. Amém. Amém.